saúde mental das crianças e dos adolescentes piorou nessa pandemia? Infelizmente, as notícias não são boas. A gente vem falando há algum tempo que, de forma geral, as pessoas não adoeceram mais durante a pandemia, ao contrário até do que a gente imaginava. Já tem outros vídeos aqui falando sobre a nossa saúde mental nessa pandemia. A gente esperava que viesse realmente uma enxurrada aí de diagnósticos, de mais pessoas ficando deprimidas, ansiosas, etc. Só que isso não tem acontecido quando a gente analisa a população de forma geral. Quando a gente analisa assim, o número de pessoas na sociedade doente, com um diagnóstico formal de depressão e de ansiedade, a gente não viu um aumento. Lógico. Tem sempre muito mais gente mais triste, muito mais gente estressada, muito mais gente preocupada, mas estresse, preocupação, tensão, tristeza não é sinônimo de doença. De forma geral, as pessoas não adoeceram mais. Mas a gente já vinha percebendo em outros estudos que recortes específicos da população apontavam sim para um adoecimento de algumas populações. Por exemplo, populações mais vulneráveis, mães com filhos pequenos, com baixa proteção socioeconômica, por exemplo, tiveram um aumento do número de quadros depressivos, por exemplo, por conta da própria situação. A situação bateu mais forte em algumas pessoas do que em outras pessoas. Então, se de forma geral não houve um aumento de diagnósticos psiquiátricos, em algumas populações mais específicas houve. E, infelizmente, parece ser esse o caso dos jovens, das crianças e dos adolescentes. Uma meta-análise agora, que são aqueles estudos que reúnem um monte de outros estudos, né? Eles juntam todas as populações que outros estudos estudaram e fazem um estudo bem grandão, mostrou que sim, parece ter havido um aumento no diagnóstico formal de depressão e de ansiedade entre crianças e adolescentes. É importante falar que é um diagnóstico formal. Não é só tem mais crianças se sentindo triste, tem mais criança ficando ansiosa. Isso, como a gente sabe, ansiedade, tristeza e etc. são emoções normais e fazem parte, às vezes, de quadros clínicos, né, como transtorno da ansiedade e transtornos depressivos. Então, quando você pergunta para uma criança ou para uma população de crianças, você está mais triste do que antes? A criança fala sim, aí a gente já solta uma manchete, né? Então, quase todas as crianças têm sintomas depressivos. Não é bem assim, porque tristeza é um sintoma depressivo, pode ser um sintoma depressivo ou pode não ser. Mas essa meta-análise buscou estudos formais com critérios diagnósticos para transtornos depressivos e transtornos ansiosos. Ela tem uma limitação aí, porque parte dos estudos, né, numerosos estudos que se juntam num grande estudão, parte desses estudos não eram baseados em entrevistas clínicas formais, mas em autorrelato, como o jovem estava se sentindo, ou como o pai via a criança, o que diminui um pouco a precisão desses relatos, mas de qualquer forma, são mais de 80 mil crianças e adolescentes que foram analisados. Então, quando você junta tudo, como não eram todos os estudos de autorrelato, você pode ter um diagnóstico, aí, um retrato mais fiel do que está acontecendo. E os pesquisadores chegaram à conclusão que mais ou menos 1 em cada 4 crianças e adolescentes está com um quadro depressivo e 1 em cada 5 crianças e adolescentes está com um quadro ansioso. A gente está falando então de uma prevalência, de uma taxa de crianças e adolescentes com depressão de 25%. E 20% com um diagnóstico formal de transtornos de ansiedade. A idade média que eles pesquisaram era de 13 anos. A média de idade dessa população era de 13 anos. Então não são crianças muito pequenas e já não são jovens adultos, né? Fica ali em média ali no começo da adolescência. E a gente precisa entender que, embora seja um número que assuste, né, 25%, 20% de ansiedade, 25% de depressão, são números altos, são números que assustam, mas não é que antes era zero. Também a gente precisa saber disso, né? Mais ou menos, arredondando os números, essa prevalência dobrou. Era mais ou menos 12, 11% de depressão e mais ou menos a mesma coisa de ansiedade. Então dobrou, é muito. Né? O dobro de crianças e adolescentes com diagnósticos psiquiátricos é bastante, mas lembrando sempre, também tem o outro lado,
75% das crianças não têm um diagnóstico de depressão, 80% das crianças e dos adolescentes não têm um diagnóstico de ansiedade. Então, é importante a gente ressaltar esses números porque fica com a sensação assim, agora não, tá todas as crianças deprimidas, todas as crianças e adolescentes estão ansiosos. Não, aumentou muito a prevalência, dobrou a prevalência. É um número expressivo, mas a gente já tinha um contingente bastante significativo também de crianças e adolescentes com esses diagnósticos psiquiátricos. Por que essas crianças e adolescentes sofreram mais? Por que essa população foi tão afetada? É óbvio, né? É porque eles foram grandemente impactados nas suas rotinas do dia a dia. O adulto, malemar, que precisou ficar ali fechado, ele, de algum jeito, a essa altura, ele foi se adaptando e criou lá um canto da casa com home office, se fechou e consegue ir mantendo ali uma rotina de trabalho. Ou muitos não conseguiram ficar em home office e mantiveram a rotina de trabalho, vão fazer um trabalho, voltam, com mais medo, lógico, com mais receios e etc., mas seguiram de alguma maneira a sua vida. As crianças e os adolescentes não foram mais para a escola, ficaram naquela coisa de videoaula, que é um negócio super desgastante, perderam rotinas de esporte, de diversão, de práticas de culturais, por exemplo, que tinham, perderam marcos, né, festas de aniversário e etc. A própria interação social ficou muito limitada e, óbvio, perceberam todo o entorno, né, a casa mais extensa, a diminuição de renda dos pais, tudo isso foi se somando e trazendo um grande impacto na vida real, na vida prática das crianças e dos adolescentes. Tanto que uma das dicas, uma das soluções pensadas por esses pesquisadores é tentar uma coisa que a gente insiste desde o começo da pandemia: organizar assim mais formalmente a rotina dentro da casa. Então, ter a hora da escola, ter a hora do intervalo, ter a hora da brincadeira, ter a hora da refeição, ter a hora de dormir, ter a hora de acordar, tentar criar uma nova rotina. Uma rotina que seja ali previsível para a criança, colocar marcos de aniversário, de festas, etc., transformados, né, em coisa de Zoom, em coisa de encontros virtuais, ou piqueniques a céu aberto, com máscara e etc., com segurança, mas fazer as celebrações importantes, manter essa rotina também de um calendário de celebrações, de alguma maneira tentar transformar a rotina que está bagunçada numa nova rotina. É aquilo que a gente falava desde março de 2020 e que os pesquisadores dessa meta-análise entendem que pode ser bom também para proteger as crianças e os adolescentes. Uma outra notícia que é importante a gente lembrar é que, na maioria das vezes, a primeira abordagem com crianças e adolescentes não é já sair dando remédio no primeiro sinal de depressão, no primeiro sinal de ansiedade. A gente precisa sempre entender o contexto, entender a família, chamar os pais, chamar a escola e tentar ajustar contextos, tentar ajustar as realidades em volta, porque isso muitas vezes já traz uma boa resposta para crianças e adolescentes. Que essa notícia é realmente boa, eles têm uma capacidade de reação, têm uma plasticidade muito grande, né? Tem uma resiliência muito interessante que a gente pode, óbvio, usar a nosso favor para melhorar a saúde das crianças e dos adolescentes que adoeceram no meio dessa pandemia. Então temos uma notícia ruim, as crianças e adolescentes adoeceram mais, mas temos caminhos também para tratar deles. Lembrando sempre que essa pandemia vai passar e quando a gente coloca isso na cabeça, quando a gente consegue ficar mais tranquilo, a gente consegue passar mais tranquilidade para eles, porque são esponjas, né? Crianças e adolescentes absorvem tudo que está ao nosso redor. Já imaginava, né? Você que vive aí com crianças, com adolescentes, que olha para fora, já imaginava que tinha uma piora aí? Pois é, mas quando vem os dados a gente pode assustar. Diz aí, coloca aqui nos comentários o que você tem feito para manter a sua saúde mental, a saúde mental das suas crianças. E não se esquece de se inscrever aqui no canal, de deixar aí o seu like se você gostou desse tema, para a gente continuar conversando, porque olha, com pandemia ou sem pandemia, sempre tem assunto.